Muito bem, pessoal. Boa tarde. Sou Marcelo Rendler, estou aqui com vocês hoje nessa live para compartilhar algumas coisas bem legais, algumas metodologias bem interessantes a respeito de como, primeiro, fazer com o seu produto pode ser melhor, como melhorar os seus produtos, mas levando em consideração aqui três pontos muito interessantes. Primeiro, como eles podem ser melhores para os seus clientes. Segundo, como que eles podem ser melhor para o planeta de uma forma sustentável. E número 3, que é extremamente importante também, como que ele pode ser melhor também para o bolso de vocês. Então, de uma forma muito rápida, muito didática, eu vou tentar compartilhar com vocês metodologias muito simples de como alcançar esses objetivos, certo? Primeiro de tudo, quero perguntar para vocês, tá aqui o meu e-mail, inclusive, de contato, se vocês quiserem depois, até o final dessa live, quem me mandar um e-mail tentando adivinhar o que é essa sequência de pontos, eu acho que todo mundo, enquanto era criança, até algumas vezes, algumas pessoas, até mesmo hoje em dia, faz essa brincadeira de ligar os pontos, né? O que significa esse desenho? Ou seja, se nós ligarmos do ponto 1 até o último ponto, o que significa esse desenho? Então eu vou deixar isso aqui, e aquele que me mandar um e-mail até o final dessa live vai ter um prêmio depois, tá? Mas por que isso está sendo exibido aqui? Porque, de uma forma ou outra, o trabalho de um projetista, o trabalho de um engenheiro, ele é muito parecido com o que vocês estão vendo aqui. Ele tem que ligar pontos. Ele tem que ligar pontos em relação a perguntas que ele faz em relação aos seus projetos. Então, ou seja, só que não são pontos do 1 para o 2 para o 3, como vocês estão vendo aqui. São pontos diferentes. São pontos que vão falar a respeito de características ou necessidades ou requerimentos que o produto precisa ter para ser um produto bem sucedido. Então aqui a gente fala de segurança, se ele vai funcionar ou não vai funcionar. A gente fala de peso, se ele tem o peso suficiente ou não, se ele está muito pesado ou não. A gente fala aqui a respeito, obviamente, de que tão fácil vai ser posicionar esse produto no mercado, que tão fácil vai ser fazer a manutenção dele também, substituir uma peça de reposição por outra. Mas também a gente fala de custo, se ele tem um custo razoável para que ele possa ser fabricado. Ou então o impacto ambiental. Qual que é o impacto ambiental dele? Será que eu tenho opções para melhorar isso? Então esses são os pontos que um projetista e que um engenheiro sempre tem que ligar quando está fazendo um produto novo, quando está fazendo um projeto novo. Então, só que como que isso funciona? Se nós pensarmos como que isso funciona, geralmente a gente faz isso por etapas. O que eu quero dizer com isso? Que geralmente em uma primeira etapa a gente faz uma validação para ver se está legal em relação à segurança, em relação ao peso, ou seja, será que vai resistir ou será que não vai resistir? A gente faz isso em um projeto inicial, e depois manda isso para frente, para alguém revisar. Geralmente quando a gente só faz isso, talvez isso volte para a gente, porque nós temos uma segunda revisão, uma revisão secundária a ser realizada, onde nós temos que começar a analisar a questão de vendas, questão de custo, questão de sustentabilidade, questão ambiental, ou seja, geralmente o que eu quero dizer é que essas validações, esses pontos que eu estou conectando no meu projeto, eles são realizados em etapas diferentes, em momentos diferentes, em tempos diferentes. Isso faz com que você tenha mais trabalho. Ou seja, você faz um pedaço, manda adiante. Aí recebe uma resposta que tem que fazer alteração, criar a revisão 2 ou a revisão B. Faz as alterações, conecta mais um ponto e manda adiante de novo. Ou seja, você tem respostas de uma forma não de uma forma integrada, mas de uma forma dividida. Você tem metade da resposta agora, a outra metade depois. O que nós prevemos? O que eu gostaria de propor para você? Qual que é a ideia que nós na SolidWorks cremos que poderia ser algo muito mais produtivo para você? É fazer com que isso seja o mais cedo possível. Ou seja, que vocês tenham notícias, informações, sejam elas positivas ou negativas, a respeito do projeto de vocês, o quanto antes possível. Ou seja, ao invés de eu fazer uma validação e pedir para alguém revisar esse meu projeto, por que não fazer várias validações, diferentes validações, de uma forma integrada e saber, baseado em segurança, baseado em peso, baseado em custo, baseado em ambiente, baseado em mercado, baseado no que for, o quanto antes melhor nós tivermos informações, a gente vai ter a maior capacidade de tomar decisões de uma forma mais assertiva. E é isso que eu quero comentar um pouco com vocês. Ou seja, sempre que um projetista for fazer um projeto, seja ele de um componente simples, como essa chapa metálica que vocês estão vendo, ou então de um produto mais complexo, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que ele tem que fazer é: de que material
esse componente vai ser fabricado? Ele vai ser feito de um aço normal? Ele vai ser feito de um aço inox? Ele vai ser feito de alumínio, galvanizado? Eu vou pintar? Não vou pintar? Ou seja, são decisões que o projetista tem que tomar em relação ao material. E para esse componente aqui, o que eu quero trazer para vocês é a gente poder tomar a decisão em relação a que material a gente vai utilizar. Vamos lá, vamos partir para o SolidWorks então e ver qual é o melhor material para a gente tomar a decisão de projeto para esse produto aqui? Muito bem. Se eu for para o SolidWorks, o que eu estou vendo agora aqui é basicamente... Deixa eu mostrar a tela para vocês aqui de SolidWorks, para ficar mais fácil para vocês. Aí vocês vão ver exatamente a tela do SolidWorks, certo? Muito bem. O que estamos vendo aqui é um produto onde eu preciso validar a questão do custo desse produto. Ou seja, tenho que reduzir o custo do produto, certo? Agora, aqui eu tenho uma montagem de tranquilamente uns 50 componentes. A pergunta é, se eu quero reduzir custo, qual é o componente que vai me ajudar mais nisso? Ou seja, qual que é o componente mais caro? Qual o componente que está impactando mais em custo? Aí eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que é muito útil, que é a ferramenta de visualização de montagem, onde de uma forma muito gráfica, totalmente gráfica, o SolidWorks vai classificar os componentes baseado em um critério. Aqui eu estou classificando baseado em custo e se ele é fabricado ou comprado. Como eu tenho que fazer alteração de projeto, eu vou fazer alteração de projeto, obviamente, nos componentes que são fabricados, certo? E disparado aqui, o componente que tem o maior custo, ele é fabricado, é essa chapa metálica. Então a gente vai trabalhar nessa chapa metálica, porque é ela que vai dar um impacto maior. Não adianta, por exemplo, eu querer fazer alteração em um componente que ele custa 14 vezes menos, porque eu sei que qualquer alteração ali, a diferença vai ser muito pequena. Agora, se eu fizer alteração nesse componente maior, qualquer alteração percentual vai dar uma diferença muito maior, certo? Então aqui eu posso fazer a classificação por custo, por qualquer uma das propriedades que vocês preenchem lá no modelo de vocês. Então eu vou abrir essa chapa na sua própria janela e vou começar a trabalhar, nós vamos começar a trabalhar com ela agora aqui, certo? Então, primeiro de tudo, eu quero começar a trabalhar com esse componente aqui para ver se a gente consegue definir que material a gente vai utilizar. E, obviamente, para cada material a gente tem uma certa quantidade de espessuras que nós podemos utilizar, né? Ou seja, eu tenho algumas espessuras específicas que estão disponíveis no mercado que eu posso utilizar. Então, para a gente fazer o primeiro teste, o que eu vou fazer é eu fazer uma análise nele. Ou seja, eu vou utilizar o SolidWorks, as capacidades do SolidWorks, para fazer uma análise para ver se esse componente está sobredimensionado ou não, ou se eu posso utilizar uma espessura menor. Então, para isso, eu vou utilizar o SolidWorks Simulation e vou dizer para ele que eu quero criar um novo estudo, que eu vou chamar esse estudo aqui de, vamos chamar ele de carga inicial, por exemplo, vamos chamar ele aqui de carga inicial para ser alguma coisa que a gente saiba o que é, certo? Criei ele aqui, onde eu vou dizer para ele, olha, essa chapa aqui, o comportamento dela vai ser o seguinte, eu já salvei a seleção e aqui é algo interessante, olha só, eu salvei a seleção de todas essas facezinhas menores em uma seleção pequena. Então, por exemplo, para fazer isso, a gente simplesmente pega algumas faces e eu quero salvar essa seleção para usar depois, eu apenas vim aqui em salvar seleção, que foi o que eu fiz. Eu selecionei todos os furos de fixação e salvei a seleção, agora é fácil de resselecionar esses componentes, essas faces. Então eu vou pegar esses componentes e vou dizer para ele que essas furações elas vão estar fixas, porque ali é onde eu vou fixar com parafuso. Vou dizer para ele que isso aqui está fixo. Muito bem. E vou colocar um carregamento aqui, que na verdade é um carregamento, é uma força que eu vou colocar nessa face superior, como se fosse um carregamento de esmagamento aqui nessa chapa. Vou dizer para ele que isso aqui vai ter mais ou menos uns 25 quilos, que foi o que eu recebi de informação. E agora, com base nisso, eu vou ver se esse componente vai resistir a esse carregamento ou não, se ele está sobredefinido, se eu posso reduzir espessura, que material, que espessura. Então veja que ele já aproveitou que para esse projeto estou usando esse aço inoxidável. Eu vou dizer para ele que eu quero executar e com base na geometria, com base nos carregamentos, com base nas fixações e no material, o SolidWorks já vai me dar as informações de comportamento dessa chapa metálica. Vejam só. Então eu tenho aqui alguns resultados de tensão, onde eu posso ver aqui o comportamento dele de uma forma bastante gráfica e bastante intuitiva. Eu sei como essa chapa vai se comportar. Eu posso ver, obviamente, aqui que esse componente ele tem uma tensão de escoamento de 206 megapascais e aqui eu já tenho 16, é o máximo, então tranquilamente ele está resistindo.
Eu tenho um deslocamento aqui de 2 décimos de milímetro aqui nessa região em vermelho. Então aqui é a região que vai mais deslocar. Só que o que eu quero ver aqui é o meu fator de segurança. Ou seja, eu quero ver quanto que esse componente está resistindo. Então eu vou dizer para ele que eu quero mostrar um gráfico de fator de segurança. E se vocês observarem, o fator de segurança mínimo desse componente é 11. Isso significa o quê? Que nessas condições, nessa geometria, nesse material, esse componente está resistindo 11 vezes aquele carregamento de 25 kg que nós aplicamos. Então, ou seja, ele está sobredefinido. Então, inclusive para ficar mais fácil para a gente saber onde estão os pontos mais críticos, mesmo que não sejam críticos, eu vou dizer para ele o seguinte, olha, mostra a notação mínima e eu quero ver todos os itens abaixo de 11 de fator de segurança e máximo 10. Nesse momento a gente pode ver que não existe nenhum ponto abaixo de 10, porque a gente viu que era 11, né? Então, ou seja, isso daqui está sobredefinido. Eu poderia tranquilamente reduzir a espessura para esse material. Só que agora, o que você deve estar perguntando é, Marcelo, lá na minha fábrica, eu tenho pelo menos, aqui a gente vai testar 4 materiais, como a gente viu lá no slide. Lá na minha fábrica, eu tenho 20 diferentes espessuras para cada material. Como que eu testo com todos eles? Aqui é super simples e é onde a gente consegue ter informações muito pertinentes. Ou seja, o que eu criei aqui para a gente ganhar tempo é o que nós chamamos de um estudo de projeto, onde eu disse para ele o seguinte, olha, testa nessas condições com todas as espessuras que eu tenho de chapa metálica, todas as bitolas, todas as espessuras que eu tenho de chapa metálica lá no meu chão de fábrica e ver qual deles vai ficar dentro e qual deles vai ficar fora daquelas especificações. Inclusive aqui eu tenho os resultados onde ele me diz, olha só, em todos os 16 cenários que nós temos, que é o inicial mais esses 15, quais que ficaram dentro, quais que estão resistindo, e aqui eu coloquei como fator de segurança mínimo o fator de segurança 3, para mim é o mínimo para que funcione, para mim abaixo de 3 já é algo arriscado. E eu tenho aqui aqueles que não funcionaram. Isso aqui eu posso fazer para quantos materiais eu precisar. Só que o ponto principal é, se nós observarmos, se a gente fazer um gráfico disso, a gente vai ver que para cada material a gente vai conseguir tirar uma curva baseado naqueles resultados, naquelas análises, onde para cada um dos 4 materiais eu tenho para cada uma das espessuras, obviamente aqui é importante que a gente só lembre que a chapa 8, 9, 10 até a 22, a chapa 8 mesmo tendo um número mais baixo até a de espessura maior, né? E a chapa 22 é que tem a espessura menor. Então a gente pode ver aqui, nesse caso, que para cada um dos materiais, por exemplo, aqui para os aços, a espessura mínima que eu tenho que ter é a espessura 14, a chapa 14. Já a chapa 15 ela já vai ficar quase abaixo aqui do meu fator de segurança mínimo, que é 3. Agora, para alumínio, eu tenho que colocar uma chapa mais espessa, a chapa 9, ou seja, com uma espessura maior. Então, ou seja, eu já tenho algumas informações dizendo, olha, se eu for trabalhar com alumínio, a minha chapa tem que ser a chapa 9. Se eu for trabalhar com aços, a minha chapa tem que ser a chapa 14. Então, ou seja, eu já tenho algumas informações a respeito disso, certo? Essa é a primeira que eu estou fazendo a análise para que a gente tenha a segurança, até vou ser um pouco redundante aqui, que a gente tenha a segurança de que esse componente ele vai transmitir a segurança de funcionamento para os seus clientes, ou seja, ele não vai quebrar, ele não vai ter problema de funcionamento, certo? Ou seja, nós estamos testando os nossos projetos de uma forma digital, sem precisar fabricar, ter um protótipo físico. E ao mesmo tempo a gente tem a questão de peso. Eu consigo, obviamente, otimizar os nossos projetos baseado no peso, saber qual que é o componente que tem o melhor peso, mas que mesmo assim vai resistir aos nossos esforços e pré-requisitos de projeto, certo? Esse é o mais básico. Esse é o que diz respeito à segurança e peso. Isso nós já deveríamos fazer sempre. Agora, o que diz respeito ao custo? Porque é muito fácil dizer que eu quero colocar um material super leve, super resistente, mas que vai custar 5 vezes mais, né? Ou seja, esse é um ponto importante. Nós temos que ter isso também balanceado para que a gente tenha, ao mesmo tempo que tenha um produto que funcione, um produto que seja leve, mas que o produto não seja também inviável sob o ponto de vista de custo. Então a gente vai ter que analisar isso também. E nesse mesmo modelo que nós fizemos aqui, o que nós podemos fazer para essa análise é trabalhar dentro do próprio SolidWorks. Aqui é interessante que eu posso começar a fazer a análise dele. Deixa eu só mostrar aqui a interface maior do SolidWorks para ficar mais fácil para vocês. Utilizar o SolidWorks Costing,
que vai me informar exatamente para essa chapa. Deixa eu especificar, isso aqui é uma chapa metálica, por exemplo. Eu vou iniciar a estimativa de custo, onde ele vai... Vamos fazer um cálculo aqui, por exemplo, para a questão do aço inoxidável, certo? Eu especifiquei aqui que é um aço inoxidável. A nossa espessura, já que é um aço inoxidável, eu vou dizer, olha só, essa aqui era a espessura 8, eu vou dizer que é a nossa espessura, a nossa chapa 14, certo? Onde ele vai dizer para mim, levando em consideração preço de material e preço de fabricação, qual vai ser o custo desse componente por peça. Então aqui ele vai levar em consideração, se você observar, todos os caminhos de corte que ele tem que fazer, todas as dobras que ele tem que fazer, ou seja, eu já pré-estabeleci antes qual é o custo que eu tenho por metro cortado na minha máquina X que eu tenho na minha fábrica, qual que é o custo por dobra que eu tenho, por espessura, por material que eu tenho. Com base nisso, ele já vai calcular automaticamente isso para a gente. Aqui ele disse que custa 73 dólares e 10 centavos. Que tão preciso ele é? Na prática, ele não vai chegar na questão dos centavos em relação à precisão, porque existem muitas variáveis aqui, né? Mas o ponto principal é que a gente pode tomar decisões de projeto baseado nessas informações. Por exemplo, esse aqui é um aço inox. Eu vou definir esse cara aqui como a minha linha de base. Ou seja, essa é a minha linha de base. É com esse material e com essa espessura que eu vou começar a fazer comparações. Então, se eu observar aqui no SolidWorks Costing, deixa eu voltar aqui para ele. Marcelo, como que seria a diferença de custo se eu trocasse ele de um aço inoxidável para um aço carbono simples, por exemplo? Olha só. Ele já calculou em tempo real para mim, dizendo que o aço carbono simples ele é 31% mais barato que o aço inox. Então eu já tenho decisões aqui, mas e a espessura é a mesma? A espessura é a mesma, a gente viu que aquela é a menor espessura possível para a gente, né? Ou seja, eu consigo fazer isso. Bom, mas se eu for fazer com aço inox, eu não preciso pintar, porque ele é um aço inox. Agora, se eu for fazer com aço galvanizado, eu preciso colocar pintura, eu tenho que levar isso em consideração, isso tem um custo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer para ele que eu quero adicionar uma operação personalizada, por exemplo, onde eu vou dizer para ele que isso aqui vai ser um processo de pintura, eu já tenho pré-estabelecido qual que é o meu custo por metro quadrado de chapa pintada, por exemplo, certo? Ele já vai atualizar que isso aqui agora, antes era 31%, agora é 27% mais barato. Ou seja, eu consigo validar essas variáveis ou trocar de uma espessura ou de um material para o outro, um processo para o outro, ou quem sabe ter informações de custo de um fabricante, de um terceiro, de um fornecedor, e quem sabe vale a pena essa chapa eu cortar dentro de casa e dobrar ou mandar para um terceiro? Vale a pena eu fazer isso na puncionadeira ou no corte a laser? Vale a pena eu fazer isso no plasma ou no... Ou seja, eu posso começar a tomar decisões de projeto baseado nisso, certo? E aí, obviamente, seguir adiante com um projeto aquele que vai ter o melhor custo possível, baseado nessas características, certo? Então, esse é um ponto extremamente importante. Este é o SolidWorks Costing, que pode ajudar muito vocês nesse ponto. Então, com base nisso, o que eu fiz foi o seguinte. Foi ter a capacidade que para aquelas espessuras que nós tínhamos antes, a espessura para aços até a espessura 14 e o alumínio até a espessura 8 e a 9, fazer a validação de quais são os custos. Então, eu posso ver, por exemplo, aqui, que para o aço inox, que eu poderia começar com uma espessura 8, que é uma espessura muito maior, a pergunta é, vai funcionar o projeto, a máquina, que essa chapa ela vai estar inclusa, ela vai funcionar com uma espessura 8? Vai. Com uma 9? Vai também. Mas qual que é a otimizada? Qual que eu vou ter o melhor custo-benefício? Aqui nesse caso, obviamente, é a espessura 14, eu posso ver aqui. Ou seja, e eu posso ver que a espessura 14, ela aqui nesse caso, ela vai ter um custo muito mais alto do que uma espessura, por exemplo, aqui maior 9, que é de um alumínio. Então, ou seja, eu posso começar a comparar, tomar decisões de projeto baseado nisso. Ou seja, qual espessura que vai suportar o meu projeto, que vai ter o menor peso e o melhor custo-benefício também. Eu posso ter mais informações para tomar decisões de projeto muito antecipadamente, certo? Então esse é o segundo ponto, é o terceiro ponto, eu já diria, né? Que nós falamos já de dois em relação à segurança e peso. Esse é o terceiro ponto, que é em relação ao custo, que faz com que o SolidWorks Costing integrado nos projetos de vocês viram que é só apertar em um botão, ele já vai fazer cálculos do custo. Você vai conseguir estimar rapidamente os custos de fabricação e de matéria-prima dos seus produtos. Então aqui é um ponto importante, porque isso é altamente repetível, ou seja, se eu pegar a mesma chapa,
hoje a mesma chapa amanhã eu vou ter o mesmo custo, não é aquela coisa que eu estou baseado numa experiência ou então numa... Eu sempre fiz assim, eu achei que mais ou menos tem um custo de 10 ou de 20, porque eu tenho um Excel que mais ou menos faz um cálculo, ou então é mais ou menos na experiência, hoje eu acho que é 10, amanhã eu acho que é 15, então eu faço orçamento para o meu cliente baseado em experiência. Ou seja, aqui é altamente repetitivo, o mesmo produto vai ter sempre o mesmo valor. Outro ponto importante é que o SolidWorks Costing, ele faz a estimativa de custo não somente de chapas, como aqui é o caso. Aqui a chapa ele fez de corte e dobra e pintura que nós especificamos, né? Mas ele faz também de peças usinadas, peças injetadas, plásticos injetados, impressão 3D, ele também faz, e o próprio processo de montagem da montagem. Eu tenho vários componentes juntos. Pense só, ter uma montagem de 50 componentes, 10 sendo chapa metálica, 10 sendo usinado, 10 sendo comprado, e eu consegui a partir da montagem ter estimativa de custo, inclusive do processo de montagem em si desses componentes, de quanto é a estimativa de custos para a gente fabricar aquele componente. Isso é extremamente robusto, é extremamente importante, porque a gente pode tomar decisões de uma forma muito antecipada no processo de desenvolvimento de produto, certo? Muito bem, então nós falamos do terceiro, que é em relação a custo. Agora a gente tem que falar do próximo, que é ambiente. Muito bem. Se nós falarmos aqui de ambiente, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nós temos a capacidade integrada ao SolidWorks a fazer uma análise que nós chamamos de análise de sustentabilidade. Ou seja, usando o SolidWorks Sustainability. O que o Sustainability ele vai possibilitar que vocês possam fazer? Ele vai fazer o que nós chamamos de validação de ciclo de vida. O que é isso? Ele vai desde a extração do material lá do minério de ferro aqui, por exemplo, ou do petróleo, se for um plástico, ou seja, desde o início, onde vai extrair esse material lá da natureza, até o processamento desse material, até a fabricação dessas peças, a montagem dessas peças, o transporte e uso desse componente e como a gente vai descartar isso se vai ser reciclado, se vai ser, a gente vai incinerar, ou seja, como a gente vai descartar isso no ambiente, certo? Então, ou seja, ele faz todo esse ciclo de vida e vai dar mais informações para vocês sobre como isso vai impactar o ambiente. Então, aqui nesse caso, o que eu vou fazer, olha só, como está integrado no SolidWorks, você já viu que isso aqui é um aço, eu já defini que é um aço carbono simples, esse é o material que está lá. Então eu vou dizer, olha, esse produto aqui, ele vai ser fabricado na América do Sul e ele já me dá a estimativa aqui de qual é a energia necessária para fabricar, porque ele já tem uma base de dados por trás disso que vai dizer, olha, é uma chapa de tanto de espessura, de tal material, qual é o tamanho de tantos metros quadrados, né? Então ele vai dar estimativa, obviamente eu posso mudar, certo? Eu posso mudar de quanto isso vai ter de eletricidade, quanto isso vai ter de energia através de gás natural e quanto eu vou ter de desperdício, né? Se eu tiver essas informações eu posso colocar, mas de acordo com o processo e com a região ele já vai dando sugestões baseado nesse banco de dados, certo? E eu escolhi aqui a região justamente para isso, porque o impacto ambiental de fazer um produto, seja ele de que material ou que processo, na Ásia, ele é diferente do que na Europa, que é diferente na América do Norte, é diferente na América do Sul, certo? E também, obviamente, para onde ele vai ser utilizado. Então, por exemplo, eu vou fabricar isso na América do Sul, mas vou transportar isso para a América do Norte. Inclusive, ele vai dizer, olha, se é para a América do Norte, a minha sugestão é que tenha um transporte de 9.000 quilômetros via navio, via modal de marítimo. Porque isso é importante. O próprio transporte desse produto tem um impacto ambiental. Então ele vai ter que levar isso em consideração. Então eu posso dizer, olha, não é só 9.000, ele vai ter também via caminhão, ele vai ter também 550 km, que é a distância que eu estou do porto, por exemplo. Então ele já vai recalcular isso pra gente, certo? E obviamente aqui, como que eu vou fazer com o final da vida útil? Se ele vai ser reciclado, se ele vai ser incinerado, se ele vai ser descartado aqui no depósito de lixo e por diante. Aqui eu vou assumir a sugestão. E já que isso aqui é um aço de carbono simples, eu esqueci de colocar aqui em cima. Ele vai ter pintura? Não, ele vai ter a base d'água, solvente, pulverizado. Vamos ver. O ponto importante é que, mais uma vez, eu tenho 4 resultados de impacto ambiental. Ele tem da pegada de carbono, da energia utilizada, talvez são os dois mais conhecidos, né? A pegada de carbono, a quantidade de energia. Mas eu tenho aqui também a questão de volume de ar, e também da eutrofização de água, que é a quantidade de água que eu estou poluindo também para isso aí. Então o ponto importante é que eu posso tomar decisões de projeto, como nós tomamos decisões de projeto antes,
baseado em segurança, baseado em peso e baseado em custo, a gente vai ter capacidade de tomar decisão de projeto baseado em impacto ambiental. Então eu vou dizer para ele, olha, isso aqui é a minha linha de base, isso aqui é o meu ponto de comparação. Qual que é a diferença do impacto ambiental se eu fizer esse componente com pintura ou com revestimento pulverizado, por exemplo? Olha só, ele vai dizer qual que é a minha pegada de carbono, certo? É maior ou menor? Em que etapa? Eu posso entrar em detalhes, ó. Ele vai dizer que para a extração do material é a mesma, obviamente é o mesmo material de aço carbono, mas a manufatura dele vai ter maior. Por quê? Porque eu vou ter que pintar, certo? Agora, qual que é a diferença disso se eu não colocar isso como aço carbono e colocar isso talvez como um aço inoxidável, por exemplo? Aço inoxidável sem pintura, obviamente, comparado com aquele aço carbono sem pintura. Olha só a diferença. Eu tenho um consumo de energia muito maior para extrair o material, e faz sentido isso, certo? Para gerar esse material, para fabricar esse material. Eu tenho a pegada de carbono muito maior aqui também. Ou seja, eu tenho esses resultados em tempo real e posso tomar decisão de projetos baseado nisso também, certo? E no final, obviamente, eu posso gerar relatórios, onde esse relatório ele vai me mostrar um relatório em Word, que eu vou mostrar um exemplo para você aqui, onde eu tenho esse relatório mostrando exatamente a minha linha de comparação, meu ponto de comparação, aonde que vai ser fabricado, aonde que não vai ser fabricado, características de material, processo, impacto ambiental, diferenças e exatamente uma explicação a respeito do que é cada uma dessas etapas e assim por diante. Então, ou seja, é um relatório bastante completo. Agora, o ponto importante é que, de uma forma geral aqui, a gente vai poder ter resultados como esse. Qual que é vamos chamar assim, o eco-impacto da fabricação desse componente, né? Ou seja, e aqui eu tenho os 4 em relação a água, ar, consumo de energia e pegada de carbono para cada um desses 4 materiais, né? Ou seja, onde um seria, vamos dizer assim, o 100%, o máximo, e os outros são um percentual daquele máximo ali, certo? Então esse é um ponto interessante, onde muitas vezes a gente não sabe exatamente o que significa isso, ou seja, quanto que significa esse 1 ou esse 0,8. E aqui é interessante que o próprio SolidWorks Sustainability, ele dá gráficos mostrando exatamente o que corresponde àquela energia. Então eu posso ver ali, por exemplo, ó, que para fabricar cada componente daquela chapa metálica no aço inoxidável 304, ele corresponde a uma energia como deixando uma televisão ligada por 39 horas. Ou seja, por quase 2 dias a gente tem que deixar a televisão ligada. Ou seja, essa é a energia consumida para fabricar esse componente, o impacto ambiental de energia para consumir esse ambiente. Então, uma comparação para vocês terem ideia, certo? Ou então ainda, quantos quilômetros ou milhas um carro tem que dirigir, o consumo de energia de um carro para andar X milhas para fabricar esse componente também. Então, eu tenho pontos de comparação aqui para ficar muito mais fácil e saber exatamente se isso a gente está falando de muito ou de pouco, ou qual é a diferença que a gente está economizando aqui. Agora, por que se preocupar em relação à sustentabilidade, pessoal? Aqui é um ponto importante. A gente crê, e não somente nós na SolidWorks, mas o mercado como um todo crê, que sustentabilidade, não que vai ser, já é o próximo passo de uma empresa inovadora. Os seus clientes, os nossos clientes já estão olhando hoje quando procuram um produto, já se preocupam a respeito disso, de que tão verde é esse produto, ou seja, qual que é o impacto ambiental que ele traz, qual que é o tipo de consumo, qual que é o tipo de consumo de energia, qual que é o tipo de fabricação, se tem alguma preocupação verde, se o produto é mais verde ou menos verde. Então, ou seja, aqui é um relatório do MIT dizendo que sustentabilidade é agora um ponto que vai guiar muito a questão de inovação, ou seja, é uma preocupação que vocês devem ter, que o mercado está tendo em relação a fazer não somente os produtos de uma forma mais eficiente, mas que o processo em si, a experiência desse produto, o processo de fabricação do produto seja mais verde. Porque na prática não existe um processo de fabricação que é 100% verde, né? O que é 100% verde está lá bonitinho, intocado lá na natureza. Mas o que é mais verde ou menos verde? Então, aqui o que a gente fala muito é em relação a avaliar o impacto ambiental dos seus projetos o quanto antes possível, para que vocês possam tomar decisões de projeto, certo? Muito bem. O que isso resume, pessoal? Por que aqui a mensagem é como desenvolver produtos melhores para os seus clientes, analisando questão ambiental
e também o custo. Porque com ferramentas como nós temos no SolidWorks, com SolidWorks Simulation, com SolidWorks Costing, com Sustainability, que trabalham todos eles integrados no SolidWorks, eles são um produto único, por isso que todos se chamam SolidWorks, a gente vai ter muito cedo, assim que a gente está desenvolvendo um produto, a gente aperta um botão e começa a ter informações como essas daqui, onde eu consigo ver, ok, desses 4 materiais, quais deles me traz segurança, quais deles vai funcionar? E na prática aqui, segurança, todos eles funcionam, é só aumentar um pouco a espessura, diminuir um pouco a espessura, que a gente sabe que eles vão resistir. Mas em relação a peso, qual deles é o mais leve? O mais leve aqui é o alumínio. Vamos colocar umas cores de verde, amarelo e vermelho aqui. Então o mais leve deles é o alumínio. Mas e se o meu principal guia, o meu principal ponto que vai guiar o meu projeto é custo? Quais são os 2 materiais que vão me guiar mais? Bom, aqui nesse caso a gente viu que é esses 2 aços, tanto o aço carbono quanto o aço galvanizado. Esses 2 são os que têm o custo mais baixo. Mas qual que tem o impacto ambiental menor? Será que eu posso talvez pecar um pouco na questão do peso para ter um impacto ambiental menor? Ou então, quem sabe, sacrificar um pouco a questão do custo em relação ao impacto ambiental? Então eu tenho aqui a informação de que o aço carbono também ele é o mais, vamos dizer assim, amigável à natureza, né? E depois, a gente tem aqueles que não são ótimos, são bons, está aqui em linha amarela, onde eu posso ver que os outros 3 têm um peso parecido, os outros 3 são aços. Ele deu aqui, agora voltou. Tivemos um problema aqui com conexão, mas já estamos de volta. Você está falando aqui, por exemplo, em relação a custo, que o alumínio talvez ele não tenha um custo tão baixo quanto esse aço galvanizado ou o aço carbono, mas o ponto principal é que ele também tem um custo abaixo, e depois, obviamente, nós temos os não tão bons. O ponto principal é, com ferramentas SolidWorks, utilizando desde o início do processo de desenvolvimento de produto, esse tipo de informação fica muito fácil de ter. Ou seja, não é mais baseado em experiência, baseado num achômetro, baseado não sei. Ou seja, a gente tem informação baseada realmente em características de projeto. Certo? Então, ou seja, de uma forma geral, a mensagem principal aqui é que vocês possam, utilizando o SolidWorks, avaliar diferentes opções de projeto. Um ponto muito importante, quanto antes melhor, quanto antes possível. Não deixar apenas depois que o projeto está pronto, que já tem algum protótipo físico, para aí começar a fazer alterações. Aí já é muito tarde, aí já se gastou em protótipo, quanto antes melhor. Tem um ditado muito bom que é, notícias ruins, o quanto antes melhor, porque o impacto das alterações é muito mais forte, certo? Agora, deixa eu ver aqui. Eu não recebi, deixa eu ver se eu recebi algum e-mail. Não recebi nenhum e-mail, então ninguém descobriu exatamente o que era esse desenho, se vocês ligassem os pontos. A mensagem principal aqui é que, para ligar os pontos, pessoal, de um projeto, vocês precisam das ferramentas certas. Se vocês não têm as ferramentas certas, vocês não vão conseguir ligar os pontos, ou vão demorar muito tempo para ligar os pontos. Então, o ponto principal é que vocês possam ligar os pontos em relação a esses itens, em relação às ferramentas, para que vocês, como projetistas, como engenheiros, como desenvolvedores de produtos, como inovadores, consigam ligar os pontos corretos, aqueles que fazem mais sentido no produto de vocês, e vocês consigam tomar as decisões corretas também, certo? De lambuja, o que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, é que vocês tenham a capacidade, o pessoal só me confirma, o link está aparecendo embaixo aqui pra gente, né? Certo? Muito bem. Então, nesse link embaixo aqui, o que eu quero chamar vocês, o que eu quero destacar para vocês, e por isso que a gente deixou esse link disponível quase o tempo todo da demonstração dessa live, é que vocês possam acessar, esse link ele vai direto para o My SolidWorks. O que é o My SolidWorks? O My SolidWorks é o local onde todo mundo que trabalha, que conhece, que gosta, que está engajado de qualquer forma com o SolidWorks tem que ter uma conta lá. É uma conta gratuita, não paga para ter acesso, onde vocês conseguem fazer muitas coisas. Primeiro, tem conteúdo de fóruns, tem conteúdo de capacitação, de treinamento gratuito. Vocês conseguem testar o SolidWorks online, ou seja, sem precisar instalar o SolidWorks no computador de vocês, vocês rodam a partir de um browser, SolidWorks Premium, com Visualize, com tudo completinho. Ou seja, a minha dica é, acessem o My SolidWorks, criem a conta de vocês, ou seja, criem a conta de vocês lá. Se vocês forem clientes do SolidWorks, se tiverem licenças de SolidWorks
em manutenção ativa, vocês têm mais um montão de treinamentos disponíveis para vocês sem custo nenhum, faz parte do contrato de manutenção de vocês. Então, como mensagem final para vocês aqui, o que eu convido vocês é acessem o My SolidWorks. Não tem desculpa pela qual vocês não estão lá. Lá tem tudo relacionado a SolidWorks. Então, ao invés de ter uma dúvida, quero aprender mais sobre o SolidWorks, ao invés de dar um Google, ao invés de começar a procurar no site, num fórum, onde for, vai no My SolidWorks. Tá tudo lá. Tá bom, pessoal? Essa é a minha mensagem final e a minha solicitação para que vocês possam se cadastrar e entrar no My SolidWorks. Essa é a primeira de várias lives que a gente está fazendo nesse horário, a respeito de conteúdos diferentes que talvez muitas pessoas podem até não conhecer no SolidWorks. O que eu peço para vocês é curtam a página da SolidWorks Brasil aqui no Facebook. Importante que vocês cliquem naquele sino, aquele sinal de sino lá, para que vocês tenham a notificação de quando a gente vai fazer uma live como essa, quando a gente está postando alguma novidade, algum produto novo, alguma informação nova, alguma dica técnica para vocês. E vocês têm essa informação aí no celular de vocês e no Facebook de vocês, certo? Então, ou seja, não basta apenas curtir, dar um like, vocês têm que ir lá naquele sininho e também pedir para que ele envie a notificação para vocês. Tá certo, pessoal? Boa tarde para vocês. Obrigado pela atenção aí de vocês. Espero que vocês curtam bastante o My SolidWorks e fiquem antenados aqui na página SolidWorks Brasil.